Para darmos início à palestra, gostaria primeiramente de fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. O palestrante mestre Renato Teixeira Brandão é engenheiro químico pela UFMG, mestre em sustentabilidade socioeconômica e ambiental no programa na UFOP, atualmente é analista ambiental e diretor de gestão de resíduos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, nossa parceira. Tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em meio ambiente, resíduos sólidos, barragens de rejeitos e áreas contaminadas. O nosso mediador, o professor Arnaldo Freitas Oliveira Júnior, doutor pela UFSCar em Economia Ambiental, mestre na UFLA em Fiotecnia, área de concentração Fiotecnia e Meio Ambiente. Engenheiro agrônomo pela UFLA, professor e dedicação exclusiva no CETEF de Minas Gerais, experiência na área de valorização de serviços ambientais e sustentabilidade, professor convidado do curso de mestrado em sustentabilidade da UFOP e do UFMG. Agora, oficialmente, eu vou passar a palavra para o professor Arnaldo, que fará a mediação da palestra. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita satisfação que a gente tem essa noite aqui, o Renato Teixeira, para brilhantar a nossa noite com um tema tão importante. Inicialmente, quero agradecer a professora Kerley, coordenadora do curso, a professora Vera, pela organizadora do evento, pelo convite de estar aqui, mediando esta mesa. E, em especial, um agradecimento para o Renato, né, pelo aceite do convite, por estar contribuindo com seus conhecimentos nessa noite, com o seu tema, para a gente bater um papo sobre um assunto muito importante, principalmente da nossa região. Para mim, uma satisfação à parte, porque o Renato foi me orientando no curso de mestrado, né? Há muito tempo atrás, hoje eu estava revendo, defendeu em 2011, né? Começou em 2008, então já se vão aí mais de 10 anos nessa brincadeira, né? E é tão bom, tão gratificante para a gente ver que em algum momento as nossas trajetórias têm os nossos percursos de novo entrelaçados, né? E isso faz parte da vida, e isso é muito bom. E isso é uma proposta que o curso traz, né? O mestrado, que a gente tem essas possibilidades de, no meio das nossas trajetórias, permear caminhos em parcerias, né, em consonância com os colegas que trabalham em áreas tão distintas. Nessa noite, então, nós teremos como palestrante o Renato Teixeira, que vai falar para a gente sobre plano de ação de emergência de barragens com comunicação de risco. Bom, mais uma vez, Renato, obrigado, e passo a palavra para você agora. Obrigado, professor Arnaldo, prazer estar aqui, cumprimento também a professora Kerley, a professora Vera, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do trabalho da Fundação e do trabalho que o Estado tem desenvolvido aí nesse assunto, que é um assunto tão caro para a sociedade, né, como um todo de Minas Gerais, e trazer essa experiência aqui para a universidade, que nos ajudou na formação, é também trazer essa expectativa, essa perspectiva de fazer essa discussão, e até por isso que a gente vai trazer alguns elementos do que o Estado tem evoluído, mas também ainda alguns desafios com relação ao que a gente precisa trabalhar de forma geral. Eu queria perguntar para o professor, eu já posso iniciar a apresentação? Pode sim, por favor. Então, eu vou fazer uma apresentação muito mais... Mas tem que sair de cima do canudo, está em cima do canudo. Muito mais de forma orientativa aqui, para a gente ir passando por alguns temas. Vocês já vem a apresentação aí, né, professor? Sim. Então, eu vou falar um pouco do plano de ação de emergência, chamado PAI, e os aspectos da comunicação de risco, né? Essa é uma questão muito central nas discussões que a gente vem fazendo, né? A comunicação de risco é um processo
que é realizado por vários empreendimentos no mundo e no Brasil, e a comunicação de risco dentro da mineração é ainda um desafio que precisa ser trabalhado, e eu venho trazer um pouco do que o Estado vem fazendo, como que a gente tem entendido esse processo de construção, que é um processo de construção, efetivamente, com evoluções legislativas, evoluções de discussões, para a gente também conseguir agregar aí a própria percepção dos vários atores. Então, e eu vou pedir para que, se em algum momento eu ficar muito explicativo aqui do ponto de vista geral, vocês façam as colocações, mas é mais esclarecer o que o Estado trouxe, que o Estado vem trabalhando, e os desafios aí para essa questão. Então, a primeira questão que surge são as legislações, né? E aí a gente vai falar um pouco das legislações sobre o quê? Sobre barragem, né? O plano de ação de emergência colocado nas legislações, tanto na legislação federal quanto na legislação estadual, eles prevêem que as barragens classificadas de acordo com aquele padrão definido na lei, elas têm que apresentar o que eles chamam de um plano de ação de emergência, né? E aí, dentro desse contexto do plano de ação de emergência, a FEAM é um órgão que trabalha com essa gestão ambiental das barragens desde 2002, né, até anterior à lei federal que trouxe a questão. Então, a FEAM vem trabalhando nesse cadastro, na identificação dessas estruturas desde 2002. E, em 2010, a legislação federal cria a Política Nacional de Segurança de Barragem. Essa política traz alguns atores principais que vão fazer essa fiscalização dessas estruturas, e dentro dessas atividades, a apresentação também do plano de ação de emergência, né? Importante registrar que, quando a gente fala de um empreendimento minerário, de uma barragem, essa delegação foi dada pela lei federal à Agência Nacional de Mineração, né, que é o órgão de fiscalização da política federal, mas ela traz, no seu artigo 5º, a possibilidade dos órgãos ambientais, dos órgãos vinculados ao CISNAMA, também terem a sua atribuição de fiscalização e de acompanhamento da gestão ambiental desses empreendimentos para os órgãos do CISNAMA, né? Então, por isso, a fundação, e até pelo histórico que tem, mantém esse cadastro e trabalha de forma integrada com a Agência Nacional de Mineração no acompanhamento desses empreendimentos, né? Dentro do CISEMA também nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, que é hoje quem faz as autorizações de licenciamento desses empreendimentos, e aí a gente tenta a integração, né? Um aspecto importante que a gente tem que visualizar, tanto com relação às atribuições da lei e principalmente ao plano de ação de emergência, que a gente vai entrar no detalhe dele mais para frente, é que o plano de ação de emergência, dado o cenário das leis, ele é um plano multidisciplinar. Ele não é mais um plano de um ator ou de uma equipe específica. A Lei 12.334 já trazia essas interfaces com as defesas civis, né, no resgate das vidas.
a atribuição junto à Agência Nacional de Mineração, que é o órgão fiscalizador, e os órgãos do CISNAMA. Então, ele já trazia aí uma relação entre esses atores que deveriam se complementar nas suas atividades de fiscalização e acompanhamento desses empreendimentos. Então, o que acontece? A partir do rompimento da barragem B1 da Vale em Brumadinho, surge no Estado uma legislação, né, formalmente como uma legislação. A gente tem que ressaltar aqui que o projeto de lei originário dessa legislação é um projeto de lei que surgiu depois do rompimento da barragem de Fundão da Vale em Mariana, né? Mas ele se torna uma legislação efetivamente em 25 de fevereiro de 2019, em que essa legislação ela traz uma evolução para os fins do plano de ação de emergência, que depois é replicada na legislação federal, ampliando o plano de ação de emergência para além de questões operacionais da barragem, de riscos daquela estrutura e de resgate e salvaguarda de vidas. Ele amplia esse conceito para as questões ambientais e para as questões de patrimônio também. Então, a legislação, a 23291, ela trouxe uma ampliação desse conceito, né, do que seria um plano de ação de emergência para uma barragem, levando em conta, além de questões operacionais de resgate e salvaguarda de vidas, também questões associadas a questões ambientais e as questões de patrimônio, de resgate de patrimônio. E aí se deu o grande desafio de todos os atores de constituição de regulamentações que trouxessem nesse único instrumento todos esses assuntos que são de várias linhas do conhecimento, né, para um único documento e uma discussão sobre isso. Ressalto que a Lei Federal, a 12.334, foi alterada posteriormente e trouxe também essa regra trazida pela 21972 nessa ampliação. Então, também na Lei Federal, a 14.066, ela fez uma alteração na lei originária, em que amplia essa dimensão de discussão do plano de ação de emergência para esses outros aspectos ambientais e de resgate de patrimônio, né? Então, a lei estadual foi inovadora nesse sentido e essa inovação foi replicada na lei federal. O que a lei estadual fala? A lei estadual fala que ela se aplica ao quê? A qualquer barragem que tenha uma altura acima de 10 metros ou uma capacidade total do reservatório acima de 1.000 metros cúbicos, ou que reserve resíduos perigosos, ou ainda que o dano potencial ambiental seja médio ou alto, conforme um decreto publicado pelo próprio Estado. Então, vejamos aqui, a gente tem critérios aí, 3 critérios bastante objetivos, né? Os 3 primeiros, e o terceiro é um critério ainda a ser definido pelo órgão ambiental. Mais recentemente, o próprio órgão, o próprio governador, em um decreto específico, a partir do decreto 48.140, definiu o que é potencial de dano médio ou alto. Então, a gente pode ter, mesmo estruturas que tenham
alturas menores que 10 metros, capacidades menores que 1 milhão de metros cúbicos, e não reservem resíduos perigosos, entrando como um potencial de dano médio, isso são uma série de critérios que caracterizam, que obrigaria essa estrutura a estar cadastrada junto à FEAM e ter que ter ali um plano de ação de emergência relacionado àquela estrutura. Esses números, eu queria ressaltar, a lei federal assumiu a questão do PAI, mas com relação a esses critérios, a lei estadual é mais restritiva do que a lei federal. A lei federal traz 15 metros para a questão de altura e para a capacidade são 2.000 metros cúbicos, diferenciando um pouco e trazendo que a lei estadual é mais restritiva nesse ponto. Então, o Estado, num esforço de trazer essa regulamentação nova, com todos esses atores trabalhando na construção de um plano de ação de emergência, o Estado criou um grupo de trabalho coordenado pela Defesa Civil, que trabalhou na regulamentação deste decreto 48078, que traz as regras e os atores que vão atuar aí na questão do plano de ação de emergência. Então, ele traz capítulos e seções específicas relacionadas a resgate de vidas, né? E esse aspecto avaliado e gerenciado pela Defesa Civil estadual, mas com uma participação muito efetiva das defesas civis municipais, né, como ator principal. Ele traz documentos e informações importantes para as questões ambientais, os impactos ambientais prováveis decorrentes do rompimento dessas estruturas. Então, questões relacionadas à qualidade de água, a resgate de fauna, a resgate de flora, né? a qualidade do solo, todas essas questões direcionadas para os órgãos vinculados ao CISEMA, e aí eu ressalto aqui o que é esse sistema de meio ambiente, que é a própria Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, né? FEAM, o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM. Então, todos esses atores têm sessões específicas que vão ser analisadas pelas equipes para esse PAI ser aprovado. Essa construção ela foi significativamente importante e interessante, principalmente porque também a partir do rompimento da barragem B1 da Vale, a gente teve uma série de acionamentos de emergência de várias barragens no estado, que o estado teve que tratar essas barragens. E o CISEMA tratou essas barragens, trazendo com que as empresas apresentassem documentações de monitoramento dessas estruturas que seriam importantes para o acompanhamento do Estado, uma vez que algumas delas estavam em nível de emergência 2 e 3, com riscos aí eminentes de rompimento. Então, já na construção desse decreto, existiu uma operacionalização do próprio decreto, anterior ao decreto, mas operacionalização de o que pedir para esses empreendimentos, o que exigir desses empreendimentos que estão em nível de emergência, articulado dentro do CISEMA, solicitando, através de um ofício, todas as informações importantes que o Estado e que o sistema de meio ambiente precisava para o acompanhamento dessas estruturas que estão em nível de emergência. Então, nós tivemos aí uma experiência prática
para as barragens de nível de emergência, o que nos auxiliou na construção desse decreto com todos esses atores para acompanhar essas estruturas e definir quais monitoramentos, quais ações seriam necessárias para o acompanhamento a partir dos acionamentos no nível de emergência das barragens. Então, o que é o plano de ação de emergência? São um conjunto de procedimentos para a gestão de um evento indesejado, dentro e fora do empreendimento. Então, por isso, a gente tem trabalhado com todos esses atores, porque o resgate de fauna e os últimos, principalmente os últimos dois rompimentos que aconteceram, eles trouxeram a discussão de a gente poder trazer essas informações e poder trazer elas com base para que o próprio Estado tome decisões nos momentos de crise, né? Então, é muito importante que o Estado conheça esses procedimentos, inclusive trabalhe com eles e tenha informação deles. Por isso, o decreto aborda esses aspectos. Mais recentemente, também o CISEMA publicou uma resolução e todos esses órgãos, IEFA, a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual, o IMA também, publicaram regulamentações específicas em que aos empreendimentos é imposto quais são as ações mínimas e qual o nível de detalhamento que se precisa para cada um desses instrumentos. Nós não conhecemos ainda, no ponto de vista do governo federal, a regulamentação desses outros aspectos, porque a legislação até federal é posterior à legislação estadual, mas o Estado entende que esse procedimento é o mais adequado. Saindo um pouco do aspecto da mineração e trazendo algumas experiências em que a própria FEAM e o Estado fizeram com essa comunicação do risco, e aqui eu vou ressaltar que, dentro das discussões que a gente fez no decreto, ficou latente que cada órgão tem a sua atribuição, né? Cada órgão participe, vai estar próximo, mas fica claro que a comunicação para a sociedade desse risco ela tem que ser clara e objetiva, até cumprindo preceitos colocados na lei estadual, na 23.291, que é a importância dessa comunicação do risco. Então, o Estado, e aí colocando, o Estado tem evoluído significativamente nos planos de ação de emergência, na estruturação desses planos, nas informações que esses planos têm que ter, né? Mas a parte da comunicação desses empreendimentos, das minerações, com as comunidades no entorno, através de metodologias específicas, deixando claro os riscos associados desses empreendimentos, é essencial para que esse processo se efetive, né? Então, nós só vamos ter adesão das comunidades, das populações, para todo esse número de documentações e de análises que estão sendo feitas a partir do envolvimento e do conhecimento da sociedade dos riscos vinculados àquele empreendimento.
queria até fazer uma ressalva que, dentro dessa discussão, geralmente a gente discute para mineração, e o foco aqui eu estou dando para barragem específica, mas a gente entende que, num contexto de um empreendimento tecnológico, que é a mineração, é preciso que não só os riscos associados à barragem estejam claros para a sociedade no entorno, mas também que os riscos gerais do empreendimento, todos os riscos associados ao desenvolvimento da atividade, estejam claros para a sociedade, e que a sociedade conheça eles e identifique e possa até conversar sobre eles e discutir sobre eles. Então, eu trago aqui alguns exemplos um exemplo específico, mas com vários estudos, em que se faz a discussão sobre o risco e sobre a forma como esse risco é apresentado para a sociedade numa forma de diálogo entre as partes, né? E esse para a gente, além das evoluções que a gente já fez aqui com os decretos, o aspecto que eu entendo como prioritário de desenvolvimento para as comunidades, para as minerações, dessa comunicação desses riscos e desse diálogo permanente entre as comunidades que estão próximas, as comunidades que podem ser afetadas e a operação do empreendimento. Como que a FEAM já trabalhou? Já trabalhou em outras áreas com relação a plano de ação de emergência, né? E aí eu vou trazer. Existe uma metodologia definida internacionalmente, que é o APEL, que é um processo de ação cooperativa local que visa identificar a conscientização e a preparação da comunidade para situações de emergência. O eixo principal desse processo é um grupo coordenador constituído por vários atores, desde das autoridades locais, por líderes da comunidade, por dirigentes da indústria e outras entidades, em que é criado um ambiente para uma discussão constante desses riscos e de como tratar esses riscos com todos os atores, né? A gente tem, e especialmente a FEAM, tem uma expectativa que isso se torne uma realidade não pela imposição de uma lei, que nenhuma delas traz objetivamente essa questão, mas como um processo de gestão e de relação com essas comunidades, a gente entende como um instrumento muito positivo que traz essa metodologia cooperativa de construção de um fluxo de trabalho em que a sociedade vai ter oportunidade de conhecer e manifestar sobre esses riscos com vários atores. Então, o APEL traz informações importantes aí para o plano e para a questão da comunicação do risco, que a gente entende muito essencial. Da onde que a gente traz isso? A gente traz isso, por exemplo, de um empreendimento de distribuição de óleo e gás, né? A refinaria Gabriel Passos, onde um procedimento equivalente a esse do APEL foi implementado e hoje já se tem reuniões mensais com comunidades e a empresa para ter um desenvolvimento de um plano de auxílio mútuo, onde as empresas, não só a refinaria, mas ali a gente tem uma série de bases de abastecimento,
trazem as informações dos seus riscos, discutem com representantes da comunidade as formas de tratar e até compartilham recursos para o atendimento dessas ações, realizando, inclusive, simulados em conjunto ou individuais, né? Então, um caso para se discutir, e a gente tem discutido, principalmente porque a gente tem o quadrilátero ferrífero, algumas regiões em que há uma saturação ali de estruturas, de indústrias, a gente entende que essa metodologia de discussão e até de interação entre as empresas é uma metodologia que pode ser aplicada, vinculada ao plano de ação de emergência, e que pode trazer ganhos para todos, tanto para as empresas, quanto para a sociedade e para os demais atores, até para os atores governamentais. A discussão da comunicação de risco e da importância da sociedade conhecer esse risco, eu não tenho dúvida que ela emerge como um ator principal, e a gente tem observado que hoje uma parte das minerações do Estado tem se predisposto a fazer essa discussão, e a gente entende que esse é o caminho para essa discussão. A gente fala aqui um pouco, a gente acha que esse procedimento, ele aplicado a outros tipos de indústria, ele pode trazer, e a gente pode ter que trazer ajustes para aplicação em barragens, mas que ele é um instrumento importante para que a gente consiga fazer a comunicação assertiva dos riscos fora do empreendimento. Eu quis trazer o exemplo do APEL como uma metodologia possível, mas não necessariamente ela é a única vigente, mas há uma grande necessidade e importância de se fazer essa discussão, de se trazer a discussão do risco. A gente trouxe algumas referências sobre questão de discussão de risco, estudos de risco e até a comunicação de risco. Então, uma própria colega nossa, a Rosa, trouxe um pouco da contextualização aí das vulnerabilidades dos social e ambiental da REGAP, né, na região metropolitana. É uma boa referência. A gente também tem a norma da CETESB 4261, que é um manual de elaboração de estudo de análise de risco. Ele é um manual de estudo de risco focado em substâncias químicas que trazem potencial de explosão, de gerar nuvem tóxica e outras questões, mas a metodologia ali colocada de construção do estudo da comunicação de risco é uma referência que pode ser usada, né? E o próprio Programa das Nações Unidas, que fala sobre a APEL, também é uma referência, um documento de 2001, que traz essa discussão claramente da comunicação do risco, da forma como fazer e da interface com as comunidades que estão expostas ao risco, e é uma outra referência bibliográfica que a gente traz aí, essa principalmente, como uma referência principal nessa discussão de plano de ação de emergência e de gestão e comunicação do risco. Então, resumidamente, professor Arnaldo, eu quis trazer esse conceito das evoluções que a gente teve, mas também dos desafios que ainda existem para a mineração como um todo, e aí eu vou ampliar, né?
da comunicação desse risco, da comunicação clara e da interface com as comunidades ali envolvidas, mas que existem caminhos e evoluções que a gente vem tentando trabalhar e que a gente visualiza como esses instrumentos podem nos auxiliar a dar encaminhamento para essas questões que hoje estão colocadas com relação ao próprio questionamento da mineração, que eu tenho que registrar que é uma atividade em que o Estado tem a sua base, ela ainda vai ocorrer no Estado durante muito tempo, mas que a gente tem que trazer para as comunidades, para a sociedade envolvida, o conhecimento daquele risco e uma interface da comunidade também poder se manifestar, poder trazer a sua realidade para essa discussão do risco. Então, era essa a contextualização que eu queria trazer. Estou aí aberto para as perguntas, para tudo que vai ser trazido aí por todos os participantes e agradeço novamente. Ok, obrigado, Renato. Obrigado pela sua apresentação. Gostei muito, foi muito claro também, né? Muito precisa. Nós temos algumas perguntas aqui, mas eu quero aproveitar o momento, dar boa noite àqueles atrasadinhos que chegaram depois, né? E eu não falei boa noite a todos os presentes também, né? Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso seminário. E só atualizando, né? O Renato, atualmente ele é o presidente da FEAM, né? Tá já há um bom tempinho lá na FEAM. E, Renato, nós temos duas perguntas aqui, que eu vou fazer em bloco, e, evidentemente, antes de fazê-la, a gente entende que a política nacional, aliás, a política estadual, ela é recente, muito nova, né? E ainda, é claro, tem que percorrer um caminho de amadurecimento e, nesse processo de caminhada, o envolvimento com a sociedade e com as empresas, com as mineradoras, ela é fundamental, né? Eu queria fazer uma pergunta nesse encaminhamento. Logo após, pessoal, eu vou citar as perguntas aqui do chat, mas só para a gente ter uma ordem cronológica aqui do entendimento, tá? Nesse entendimento, Renato, como é que tem sido feito esse diálogo entre as comunidades, as lideranças e também as empresas? Como que isso ocorre? Ele é um diálogo fácil, porque eu vejo que essa mobilização não é tão simples assim, né? No meu entendimento, né? Porque quando você trabalha com um ser humano, já é difícil. Agora, imagina com várias pessoas e numa situação de risco, acredito que seja uma situação bastante complicada. Como é que tem sido a sua experiência nesse sentido? Professor, assim, eu entendo que, principalmente depois de Fundão, né, do rompimento da barragem Fundão da Samarco, essa discussão tem se avolumado, né? Ela foi intensificada ainda mais depois do rompimento da Vale, a barragem B1, mas em algum momento existia, e eu acho que ainda existe, no setor minerário, uma resistência de deixar claro esses riscos, né? Acho que todo setor, de alguma forma, tem alguma resistência para trazer esses riscos para a sociedade, mas hoje, e até em função da própria experiência que eu ressaltei, vou ressaltar aqui mais específico, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nessa discussão, principalmente nos casos de evacuação das barragens em nível de emergência, tem sido um ator importantíssimo nessa relação com a comunidade, né? A gente tem algumas assessorias técnicas que estão sendo constituídas também
para levar para essas comunidades atingidas a informação e ajudar a comunidade também a trazer essa informação, né? Para os órgãos e para todo o controle. Então, nós evoluímos desde da B1 significativamente, e aí eu tenho que fazer essa ressalva, principalmente com a atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que tem feito uma interlocução muito próxima, e um outro instrumento criado para o caso de Brumadinho, para o caso do rompimento da Samarco, e também para esses acionamentos, é a figura da assessoria técnica, que dá esse suporte à comunidade nessa comunicação, entre a comunicação com a empresa e com a mineração, né? Com a mineração e a comunidade. E essa discussão ela vai se tornar cada vez mais vigente, principalmente porque o Estado também vai começar alguns processos de encerramento de atividades de mineração, fechamento, em que há previsão também dessa discussão do uso futuro daquela área, do que vai ser. Então, eu acho que assim, até 2016, a gente tinha uma resistência muito grande do setor de fazer essa comunicação, e isso vem evoluindo, e a gente ainda acha que a gente precisa evoluir, que a gente precisa trazer esses mecanismos de comunicação, porque também temos que entender que não é só colocar o engenheiro do processo para falar com a comunidade, que não vai dar certo. Você tem que trazer, até nessa parte multi-interdisciplinar, especialistas na área de comunicação social para fazer essa comunicação, né? Então, é importante também a valorização desses profissionais que fazem essa interface, e muitas vezes as minerações não tinham equipes até dentro desse perfil. Então, é perfil que também a gente precisa evoluir, precisa trazer essa discussão. Então, acho que assim, essa parte social dentro da mineração, e não é aquela parte só que faz um programa A, um programa B, não, é uma parte que faz uma interação efetiva com a comunidade, está aberto à discussão, a receber informações, discutir essas questões de risco. Então, acho que assim, a gente tinha muito pouco, nesses últimos anos nós evoluímos, temos alguns caminhos aí, as ATIs são caminhos, algumas empresas têm trabalho de forma conjunta com a sua comunicação, né? De forma geral, então, trazendo profissionais específicos com características específicas para agregar, né? Então, acho que a gente tem um caminho aí que está sendo construído, mas eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, até por isso que a gente traz essa discussão aqui, porque é um caminho, e eu tenho tido algumas interfaces com algumas pessoas que trabalham nessas assessorias técnicas, e eu acho que a gente vai ter vários casos aí, inclusive para serem estudados pela universidade, dessa relação e o quanto que isso agregou, né? Então, eu também acho que é um aspecto importante da gente ver o que está acontecendo, até para a gente conseguir dar um direcionamento. Então, nós estamos num processo de evolução, mas a gente ainda tem muito para evoluir. Sim, com certeza. E bem provavelmente isso também pode ser até um tema de dissertação, né? Porque é claro que nesse processo de amadurecimento e das inter-relações com as comunidades, isso leva tempo, porque a comunidade também precisa aprender, também precisa confiar no processo, né? E dentro desse processo de evolução, Renato, tem uma pergunta bastante interessante aqui, né? Se a lei estadual, ou seja, a política estadual de segurança de barragens, então ajudou a ampliação do conceito do marco regulatório federal.
Eu vou juntar com essa pergunta a próxima, porque ela está muito próxima aqui. Nesse sentido, uma empresa pode contestar que em Minas Gerais não segue a lei federal? Vamos lá, professor. Com relação à lei federal, ela trouxe, ela assimilou, até pelo próprio texto, a gente observa que são textos muito equivalentes, uma série de artigos da lei estadual. Então, ela trouxe um alinhamento a partir dessa alteração. Então, com certeza, a lei estadual influenciou nessa lei, na alteração da lei federal, inclusive porque a discussão da alteração dessa lei federal, ela foi feita a partir também de uma CPI que foi constituída no âmbito da Câmara dos Deputados, que levou alguns dos atores de Minas Gerais que fizeram a discussão da lei estadual à CPI para levar esclarecimentos e informações. Então, ela com certeza teve a influência pela própria forma como os textos estão, que é muito equivalente à lei estadual. A lei estadual, e aí respondendo a pergunta sobre a divergência, né? A lei estadual traz algumas regras básicas de um alinhamento com a lei federal, né? Então, a gente tem buscado esse alinhamento, os termos não são divergentes no nosso entendimento. Há na legislação estadual alguns requisitos que vão além da lei federal. Então, por exemplo, a lei estadual, ela fala de documentos que vão integrar o processo de licenciamento ambiental, né? Enquanto a lei estadual não traz esses elementos, porque ela fala de ações de fiscalização, né? Que são atribuições nas barragens de mineração da agência de mineração, acaba que ela não conversa. O nosso entendimento é que nós não, inclusive, em vários momentos, houve questionamentos de uma divergência da lei, e sempre esses questionamentos são passados para a Advocacia Geral do Estado, que tem se posicionado favorável à lei estadual, principalmente naqueles itens em que ela é mais restritiva, trazendo um controle maior dessas atividades. Então, não há divergência, né? Há critérios diferentes em que o Estado teria teria essa atribuição de ser mais restritivo nesses casos. Então, por isso a gente entende que não há divergência de forma geral. Então, resumidamente é isso. Obrigado, Renato. Renato, tem uma outra pergunta para você aqui do William. Ele quer saber se há algum estudo analítico sobre essa temática, né, com empresas privadas, visto que as estatais são sempre mais sensíveis às interações com a comunidade. A pergunta é um pouco assim, uma interface mais próxima à pergunta que eu já tinha feito no início, né? Uhum. Mas ele está perguntando se existe algum estudo analítico sobre isso. As minerações que a gente conhece que têm desenvolvido essa comunicação com a sociedade, elas têm feito sem a utilização de uma metodologia específica, né? Se utiliza essas intervenções sociais, mas a aplicação do APEL diretamente eu não conheço, não vi ninguém fazendo, mas já há interface entre minerações para a construção de planos de ação de emergência conjuntos, né? Eu posso citar alguns casos. Existe lá na Serra Azul uma associação que faz o seu plano de forma conjunta, né? Então, os pontos de encontro, os simulados, eles são feitos de forma conjunta e então a MIS faz isso lá.
mas a gente tem discutido, inclusive, também temos o município de Congonhas, que é um outro município que tem uma série de minerações, em que a prefeitura, no ano de 2009, propôs um programa de gestão de barragens, mas mais no sentido de uma integração entre essas empresas para se construírem banco de dados comuns sobre as comunidades atingidas, e o relato do antigo secretário de Meio Ambiente era muito interessante, porque a comunidade ia reclamar dele que num dia batia a mineração A para saber quantas pessoas tinha, saber o que tinha ali, e no outro dia batia a mineração B, e no outro dia batia a mineração C, que estava incomodando a comunidade de forma geral. Então, essa integração, principalmente em regiões onde que a gente tem muitas minerações, ou esse olhar regional, ele é importante, e a gente tem discutido isso não só sobre o aspecto do PAI, mas como também sobre o aspecto de impactos ambientais, numa discussão sobre avaliações ambientais integradas ou avaliações ambientais cumulativas desses empreendimentos para visualização deles no território, né? Isso é um fator importante e que a gente tem discutido aí de forma geral. O próprio Estado tem desenvolvido alguns estudos. Mais recentemente, nós fizemos um estudo junto com a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico, vinculada à USP, um estudo sobre uma avaliação de impactos cumulativos da descaracterização das barragens, né? Então, quais são os impactos cumulativos desses processos, que são processos complexos, que vão levar algum tempo para acontecer. Nós estamos ainda em consulta pública, acho que terminou hoje a consulta pública desse documento, em que a gente está fazendo essa discussão de uma cumulatividade de minerações em um espaço, em uma região, né? Então, olhar a mineração também de forma regional é uma questão importante e para o plano de ação de emergência é essencial. Sim, exatamente. Obrigado. A Alda Massa, ela fez uma pergunta aqui que é no sentido que você acabou de responder agora também. Alda, se você tiver mais alguma dúvida em relação ao que você perguntou, né, porque o Renato já tinha falado um pouco antes e complementou agora a sua resposta, né? Bom, o Flávio José pergunta aqui uma pergunta interessante também que eu já estava pensando em fazer em relação aos ODS. Como você vê os casos de risco, os acúmulos desordenados dos lixos e as demandas que os ODS nos cumprimentos deste ano? Doutor, professor, pode repetir porque falhou aqui para mim, por Claro, favor. claro. O Flávio José está perguntando o seguinte: como que você vê os casos de riscos dos acúmulos desordenados de lixo e as demandas dos ODS em relação aos cumprimentos para este ano? Da questão do lixo, Sim. a gente vai sair um pouco do escopo, mas eu vou tentar responder, né? Eu acho que a gente poderia até mesmo pensar no Não, sentido, como você falou, como está saindo do foco, né? Mas para não deixar ser uma resposta, eu acho que a gente poderia alinhar a questão mesmo de rejeitos, né, de barragem, né? isso. Com relação a resíduos sólidos urbanos, acho que a questão dos ODS tem uma relação direta com a questão de saúde e vários objetivos. O Brasil tem uma oportunidade aí na área do saneamento, com o novo marco regulatório do saneamento, né? Então, isso é uma questão que o marco vai auxiliar muito, e aí a gente teria aí alguns caminhos, né? O saneamento também não se resolve de um dia para outro, a gente sabe, mas ele dá uma diretriz, o Estado tem trabalhado nesse sentido.
E com relação aos resíduos, o próprio Estado vem discutindo esses usos alternativos de rejeitos e tem buscado incentivos para isso. O Estado tem uma legislação, não vou me recordar o número dela, que dá a possibilidade de retirada de impostos com impostos estaduais para quem faz uso de rejeito para produtos da construção civil, né? Então, a gente tem discutido. No ano de 2018, nós trouxemos algumas experiências da China, que tem experiências exitosas lá, mas e a gente incentiva a economia circular e toda essa questão, mas a gente sabe que hoje o volume de rejeito gerado ele é muito superior a qualquer demanda, seja da indústria civil ou qualquer questão. Então, é importante, a gente tem incentivado, temos algumas experiências já implementadas no Estado, algumas ainda em piloto, mas temos feito, inclusive, interação com o Sindicato da Indústria da Construção Civil para viabilizar a questão de normas, porque um dos gargalos colocados é a própria regulamentação técnica, né? As normas da ABNT que vão regulamentar esse uso. Então, o próprio setor tem se predisposto em evoluir nessa discussão e o governo do Estado tem incentivado, tem buscado, inclusive, que essa discussão aconteça dentro do processo de licenciamento, né? E aí, novos empreendimentos, essa discussão faz parte hoje das diretrizes do EIA-RIMA, que a empresa apresente estudos para discutir usos alternativos desse rejeito. Certinho, obrigado, Renato. Tem uma outra pergunta aqui, também da Alda Márcia, que hoje ela fez uma pergunta sobre a barragem do Riacho dos Machos, não sei se dos Machados. Dos Machados. Mas não souberam responder direito. Existe algum risco iminente naquela área? Não sei se também seria... Professor, eu posso fazer uma sugestão? Eu posso fazer uma sugestão? Claro. Esses casos específicos de barragem, seria até interessante, eu posso deixar o e-mail aqui da própria presidência, que aí eu vou solicitar que as pessoas encaminhem para a gente e a gente responde até formalmente com todas as informações, porque da situação da estrutura e de como ela está. A gente tem hoje também uma divulgação na infraestrutura de dados geoespaciais, a IDE do CISEMA, onde todas as barragens que a FEAM tem cadastro, você consegue achar uma camada nessa infraestrutura que dá a localização de todas as estruturas, onde elas estão e qual a última classificação dela, tá? Então, a gente está hoje num processo de atualização desses cadastros, né, das barragens, em função do decreto e da lei do 48.140. Esse cadastro ele vai ser atualizado também, mas a última informação que a gente tem, ela está na infraestrutura de dados do CISEMA, que é a IDE CISEMA. Se você buscar no Google, IDE CISEMA, você vai achar lá o primeiro link. Você consegue, uma plataforma de gel, em que você coloca as camadas e tem uma camada só de barragem, onde você consegue visualizar no estado onde estão as barragens e até tem mais informações daquelas barragens a partir de informações básicas gel. Então, essa é uma informação, mas eu acho que a informação que ela está perguntando é sobre risco, sobre a situação da estrutura, e a gente pode esclarecer isso mais pontualmente no e-mail. Eu não fico confortável de trazer essa informação de cada uma das barragens. Acho que a gente tem mais claro depois, né, Renato? Isso, a gente tem mais precisão, com mais informações também, né? Até muito mais completo, né? Então, seria até melhor mesmo.
Você deixou seu e-mail no final da apresentação, então acho que todo mundo deve ter anotado, né? De Não, qualquer acho que ele maneira, não. pode entrar no site da FEAM, que lá também tem seu e-mail, né? Da Isso, presidência. Aí isso, não da tem presidência. problema algum, é só encaminhar para você, né? Isso. Perfeito. Renato, tem uma pergunta aqui que eu achei que até é bem interessante, né? Eu vou tentar aqui, porque ela é grandona. A gente vai por partes, se tiver necessidade aí de repetir. As mineradoras estão implementando princípios internacionais do ICMM, IFC, ASI, que abarcam tanto as questões de compliance quanto requer as melhores práticas de controle de barragens. Qual é a visão barra aceitação dos órgãos governamentais com relação a esses critérios? A visão do órgão, como a empresa poderia integrar mais ao governo em prol do sucesso dessas implementações, até mesmo além do olhar do agente da fiscalização? Nós entendemos que todos esses sistemas aí citados, eles são sistemas que têm premissas que vão além da regulação, né? E são sistemas de gestão aí importantes. Todos eles, de alguma forma, o Estado valoriza, né? Não há nenhum instrumento hoje que valorize, por exemplo, uma ISO, até a gente tinha no passado, mas hoje não há. Mas a gente entende, eu até fiz uma palestra sobre isso específica, que alguns dos conceitos aí colocados, a legislação estadual ela já trouxe, né? Que é essa clareza na comunicação com os atores. Então, todos esses princípios, eles estão muito alinhados, o nosso entendimento, que eles estão muito alinhados com princípios e com diretrizes que a lei estadual traz, né? Esses instrumentos, eles trazem um detalhamento maior, mas eles estão hoje totalmente alinhados com a própria lei estadual, com clareza de informação para a sociedade, com clareza de informação para todos os atores, com revisões periódicas, com a própria utilização de peer reviews, com toda essa questão, ele está muito alinhado com o que a lei traz e a gente sempre ressalta essa questão. Inclusive, nós participamos de um grupo de trabalho via Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais, que tem discutido, junto com o Ministério de Minas e Energia, a implementação desses sistemas para mineração e como a mineração, e aí o Ministério de Minas e Energia sendo um indutor aí para a gente ter uma evolução da mineração nesse conceito até fora do que a regulamentação traz, mas trazendo o que se chama de um padrão global da mineração com as evoluções necessárias para todos esses instrumentos. Então, o Estado apoia, inclusive tem participado de discussões de diretrizes relacionadas a esses instrumentos. Uhum, bacana. Renato, vou fazer uma pergunta aqui que talvez tenha um pouquinho de sobreposição na resposta, mas só para a gente entender um pouco melhor. Quando uma mineradora, a maioria delas tem um sistema de gestão ambiental, né, a ISO 14001, que por si só já tem um requisito que obriga que a empresa tenha um PAI, né, que tenha um plano de ação emergencial. E, obviamente, ela define seus próprios critérios, o que ela deve fazer. De acordo com a política estadual de segurança de barragens, isso já vem com um critério definido, que diverge sim ou não, né? Pode conciliar ou não com aquele PAI definido pela mineradora. Obviamente que nós estamos falando de segurança, aqueles critérios definidos pelo Estado e a definida pela própria empresa. E isso é sempre muito bom. Mas
Para que não ocorra um choque, como é que isso acontece diretamente, essa comunicação entre FEAM e a empresa? Porque quando a gente pensa numa empresa, é uma coisa só, né? Mas estamos falando de várias empresas, né? De várias situações, de vários protocolos de segurança diferentes, né? Como conciliar, como ter uma linguagem única de segurança que, ocorrendo um acidente, tudo vai acontecer de maneira certa? Eu acho que assim, a questão da efetividade do plano de ação de emergência, ela se dá, no nosso conceito, nas simulações, nos simulados, né? Uhum. Então, a gente tem discutido muito o plano, o documento que está ali no papel, né? Mas a aplicação prática desse plano nos simulados é o que vai garantir a eficiência depois no momento. Então, os simulados, isso tem sido ressaltado na própria instrução da Defesa Civil, com acompanhamento dos órgãos de Estado, ele é o essencial para além dessa adequação que a gente fez dos estudos que vão conter. Então, hoje, na metodologia que foi desenvolvida nova, né, cumprindo o decreto e cumprindo as orientações, isso não está aplicado, mas a própria Defesa Civil tem nos relatado que é o ator que tem participado da maioria dos simulados no Estado, tem nos relatado uma evolução muito grande nesses simulados, e o resultado desses simulados é outro aspecto que a gente tem que acompanhar de perto, né? Porque tem que se ter um plano de ação vinculado a esse simulado para resolver ou dar encaminhamento para aquilo que efetivamente não funcionou, não foi operacional, até revisitando esse pai. Então, é muito assim, vamos rodar para ver o que deu errado e aí fazer o ajuste. Então, os simulados para a gente é um aspecto essencial aí desse fluxo. Ele é um aspecto de prática, né? Ele é colocar na prática, e hoje o Estado já acompanha, principalmente com a Defesa Civil Estadual e as defesas civis municipais, porque apesar da ampliação do PAI para outros aspectos, o foco inicial e principal é o resgate das vidas das pessoas que estão ali. Então, ele tem um papel ainda muito, muito forte sobre resgate de vidas humanas, mas que tem que está sendo ampliado para outras áreas. Renato, esses simulados devem ser um evento mega organizado, né? Porque é a FEAM, é a Defesa Civil, é a empresa, é a comunidade. Quer dizer, não é uma coisa que, vamos fazer amanhã. Os municípios, né? Muitas vezes é mais de um município que é chamado, né? Na mineração é muito. Então, são eventos que tem que ter uma organização muito grande e é realmente assim, esses eventos maiores, a gente tem aprendido com os casos práticos, né? Com simulados que foram mais recentemente feitos, e nós vamos ter um outro momento de aprendizado, que é com os novos pais, né? Com esses pais mais robustos que vão contemplar outras ações aí, né? Porque, por exemplo, como resgata patrimônio cultural? Como é que nós vamos trabalhar isso, né? E aí tem que ter um plano de ação para como que nós vamos fazer isso. É verdade. Nossa, essa análise dos simulados é extremamente complexa também, né? Sim, porque todas as áreas vão ter que participar e também colocar, né? Mas ele é uma etapa essencial, professor, porque é isso. Uma coisa é o que está no papel, a outra coisa é o que vai ser operacionalizado e como que a gente vê com o simulado. Renato, e aí uma questão que esbarra muito, né? Não é
não é uma operação barata, né? Tem um custo elevado, né? Então, de quanto tempo um simulado desse está previsto para acontecer? Ele não tem uma regra de periodicidade, professor. Ele não tem. A Defesa Civil avalia, principalmente a Defesa Civil, avalia essa periodicidade, até propõe alterações, porque você tem simulados menores, você tem simulados maiores, e ele pode ser até por região, sabe, professor? Você faz uma parte, depois você faz outra, porque muitas vezes você não consegue fazer no todo, principalmente em umas hastes de 10 quilômetros, geralmente você não consegue fazer em tudo, né? Uhum. Então, ele é por etapas, e hoje quem operacionaliza isso, quem tem know-how nisso, é a própria Defesa Civil Estadual, que faz esses acompanhamentos para e passo desses eventos. Entendi. Bacana, muito bacana. Bom, o Eduardo Leão fez uma pergunta aqui e ele se refere ao pai BM, que eu suponho que seja barragem de Machados, né? Mas isso recai sobre aquela questão específica que você tinha falado agora há pouco, né? E questões específicas a gente sugere que vocês encaminhem um e-mail diretamente para o Renato, para que ele possa te passar não só a sua pergunta, mas também complementar com outras informações também que fazem parte inerente ao processo, né? Kelly, Vera, vocês gostariam de fazer alguma exceção? Nós acabamos aqui as questões no chat, né? Acho que a gente já está caminhando aqui para o final. E aí, antes de fazer mais, colocar o Renato ainda contra a parede, numa outra última perguntinha. Você vai fazer ainda essa pergunta? Não, estou brincando, só Não? estou arrepiando os cabelos dele ali. É só para relembrar na banca, Arnaldo, é isso? Isso, exatamente. Não, acho que já passou aí muito, né, Renata? Inclusive, uma banca com louvor que o eleva à condição de presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado. Então, isso é motivo de orgulho para uma primeira turma, né, de um mestrado profissional, e aumenta aí a nossa responsabilidade, né, Arnaldo? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os nossos estudantes alçam voos. Então, já está mais que congratulado aí com essa orientação profícua, viu, Arnaldo? Eu quero, você perguntou e eu quero agradecer, né, Renato? É uma honra ouvi-lo. Né? Você traz questões, então, assim como o Arnaldo disse, uma apresentação diretiva, elucidativa e assim, gostosa de ouvir, que nos faz rememorar. Primeiro, a contextualização dos entraves das possibilidades, de um tema que está em voga, não é? E um tema que, como você bem disse, tem a possibilidade de propiciar, inclusive, novas pesquisas, e pesquisas necessárias, então, um tema necessário. E anotei aqui a perspectiva humanística. Eu concordo plenamente com você desse inter e, quiçá, de um movimento transdisciplinar. A gente precisa e a gente está caminhando para isso. Né? Inclusive, no nosso mestrado, a gente já tem, né, caminhado também para essa perspectiva, que ela sai do âmbito até econômico, socioambiental, e eu percebo que ela pode trazer também os processos psicossociais nas relações com as comunidades. Né? Um outro ponto é o enfoque no território. As pesquisas, em determinada medida, então, o tanto que elas avançam para a importância de identificar o território e as idiosincrasias que ocorrem, né, em cada lugar, quando a gente faz essa relação lugar e território, né, e trazer o conceito de lugar. Muito bem. E outro ponto que eu estou falando isso tudo porque já para te convidar para novas falas, porque cada fala dessa eu entendo que ela cabe aí profundidade. E o outro ponto são as novas economias. Na sua fala, você traz as economias circulares,
mas existem tantas outras, mas as economias circulares já seria também um bom tema para a gente ter aí para muito, né? Então, aprendi muito com você, agradeço, e desses temas que você mencionou, já está convidado a compor conosco no mestrado, né, no programa de mestrado em sustentabilidade socioeconômica ambiental, para tratar dessas novas temáticas e também, né, para pensar do ponto de vista de novas pesquisas também, interfaces, a parceria com a FEAM, Renato, e eu não me canso de agradecer, e eu não vou falar nomes porque a gente corre o risco, mas eu sei que nos bastidores, né, falar a Denise Bruschi, que desde a idealização do evento, então tem sido assim uma parceria profícua, e também a Rosa, ela que está, as duas estão agora nos bastidores, né? Veja que o evento ele tem a linha de frente é o que a gente está vendo, mas a gente tem os bastidores também, e a gente tem muito o que agradecer, né, essa possibilidade, né, de trabalho conjunto e colaborativo, e tantos outros da equipe. Então, agradeço, em seu nome, agradeço a toda a sua equipe, né, e as portas da Universidade Federal de Ouro Preto estão abertas, né, e, como eu disse ontem, o bom filho a casa torna, então fique à vontade para fazê-lo, sempre que quiser. É isso, Arnaldo. Eu passo a palavra para a professora Vera para as considerações finais. Se Arnaldo não tiver mais nada, eu repasso à professora Vera, guarda. Eu complemento depois. Tá bem. Chave de ouro. Vamos fechar com chave de ouro. Querida Vera. Vera, seu microfone. Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Vera. Aí, abriu. Bom, Renato, é um prazer conhecê-lo. Muito obrigada. Seu microfone fechou, Fechou Vera. novamente. Fechou novamente. Está fechado? Não, agora está legal. Então tá. É um prazer conhecê-lo. Muito obrigada. Das comemorações do meio ambiente esse ano, juntamente com a FEAM. Você tem uma equipe muito boa, as meninas nos ajudaram muito, Denise, a Cláudia, a Regina, etc. Não sei se teve mais gente, se eu esqueci, me perdoa, eu guardei esses 3 nomes, né? A gente está assim, tentando mostrar, né, que a gente pode levar o nosso mestrado, né, profissional, além dos muros da universidade, né, que, inclusive, além dos muros da universidade, é uma revista que eu criei em 2015, juntamente com a Carta da Unesco, Água, Mulher e Desenvolvimento, e ela ainda está em andamento, está aberta, aceita artigos, quem quiser publicar, pode mandar. E a gente com isso a gente buscou também apoio, né? Além da parceria da FEAM, nós buscamos apoio em outras empresas. Então, nós temos a Cadinho de Nós, é uma empresa de comidinha vegana, né? Comida de verdade aí em Belo Horizonte, coisa simples, é uma empresa pequena, mas ela traz a sustentabilidade do seu, né, na sua organização, ela traz a proteção do meio ambiente e tudo mais. Nós temos instituições sem fins lucrativos, como a Aliança Francesa e o Rotary Clube de Ouro Preto, ambos, né, de Ouro Preto, onde a gente tem também o Rotary atualmente está abraçando a causa ambiental, é um novo lema dele. A gente tem também a VLI Logística, né, que trabalha nos portos e ferrovias. A gente tem o SLAG, que é um lançamento novo que a gente está fazendo, que é o Seminário Latino-Americano de Água e Gênero, porque a gente precisa dizer que o meio ambiente ele é aberto a todos e a todas,
Então, não podemos deixar as mulheres de fora, principalmente quando a gente tem uma secretária muito eficiente, né? Nós temos a revista Mariana, que está nos ajudando a divulgar o nosso projeto essa semana. Estamos muito contentes com a realização desse projeto, porque a gente tem sempre alcançado um público assim, em torno de 80 pessoas, em média. Então, assim, para nós, né, para o nosso programa de mestrado, é muito bom. E a gente espera, com isso, quem sabe, ter novos alunos da FEAM, né? Comemorando, assim, não só a primeira turma, mas, quem sabe, depois a 10ª, 8ª, 9ª. E considerando assim, como a primeira semana, porque a gente acha que o meio ambiente ele tem que ser celebrado sempre, né? Não só hoje. Então, ele está sempre ter a programação e tudo mais. Hoje a gente teve também o Adriano Scarpa, da Plantar Carbono, né? Plantar Carbono, eu sempre confundo os dois nomes, e também da presença da Sociedade Mineira dos Engenheiros. Então, assim, são apoiadores, nos enriquece muito, e a gente precisa sempre divulgar o nome do nosso programa através de conhecimento para a sociedade, porque a sociedade tem que lembrar que o pertencimento do meio ambiente é para ela. Então, ela tem que se sentir que o meio ambiente é dela. Só aí ela vai nos ajudar a protegê-lo. Muito obrigada. Obrigado, Verinha. Obrigado. Professor, antes do senhor encerrar, eu posso só agradecer Renato, novamente? claro, fica à vontade. Então, professora Vera, professora Kerley, a FEAM que agradece essa parceria, como a gente colocou, essa parceria não é de agora, né? A gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto muito antiga e muito profícua em várias áreas do conhecimento, e a gente está cada vez mais buscando a maior proximidade com as universidades, porque para a gente, os conhecimentos desses desafios que a gente enfrenta no dia a dia do Poder Executivo, eles vão ser facilitados e conduzidos a partir dos trabalhos das universidades, dos trabalhos específicos desenvolvidos pela ciência. Então, assim, essa parceria, ela não está só relacionada a esse mestrado, ela está relacionada a toda a universidade, e por isso a importância da gente sempre estar participando, estar sempre disposto a fazer essas interrelações. Muitas vezes o dia a dia não nos deixa, de repente, desenvolver alguns produtos mais próximos, mas eu quero deixar o registro aqui que, independente do mestrado, qualquer outra área da universidade que queira desenvolver temáticas dentro da temática da FEAM, a FEAM está aberta a essa conversa e esse desenvolvimento, porque a gente tem certeza absoluta que é através das universidades e através desses estudos que a gente vai conseguir resolver essas questões. Então, deixo também a porta aberta para a FEAM e para essas construções conjuntas. Obrigado, Renato. Obrigado. O Renato foi uma das primeiras turmas, se não me engano, acho que segunda ou terceira turma, né? E hoje a gente ainda colhe esses frutos muito bons, né? E isso só nos acalenta ainda mais, porque hoje nós temos uma sala aqui com 70 e poucos alunos, 69 agora, chegamos a 83, e são os alunos que nos movem, né? O sentido, a razão de estarmos aqui hoje, né? Para falar sobre o meio ambiente. Assim como o meio ambiente que move, que move a economia, que move as culturas, que move as legislações, as políticas públicas, né? A economia circular, solidária. E falar sobre esse tema de hoje, Renato, o qual eu agradeço você ter trazido, porque é um tema, parece simples, mas extremamente complexo na sua execução, na sua praticidade, né? Envolver
vários campos da ordem social e pública e privada. Não é simples, é uma metodologia e uma política pública bebê, acabou de nascer agora, tem muito ainda para amadurecer, e como a Kelly falou, e eu também assino embaixo, a possibilidade de novas dissertações nesta temática, né? E eu vejo a análise crítica dos simulados como uma ferramenta e até mesmo um instrumento de análise com um potencial muito grande de vir a ser uma dissertação, né? Além de outras possibilidades também. O que veio ao encontro do que você falou, né? As portas abertas nas duas direções, tanto da universidade quanto da FIAM e de todas as outras instituições aí, né? Então, quero te agradecer mais uma vez o carinho, a sua dedicação, até quase 9 horas da noite aí, plantado com a gente, né? Muito obrigado a todos os participantes Arnaldo, também, que estão juntos deixa com a eu gente. fazer Né? Arnaldo, deixa eu fazer um atravessamento aí, antes a gente não encerra, né? Porque a gente não quer encerrar, Renato. Não, Perdão. a gente sempre vai puxando cadinho. Professor é assim, né? A aula está quase terminando, aí mais uma coisa. E, Renato, você é de fato da turma de 2008, é isso? Pois é, Sim, e no sábado, por que eu estou lembrando, Arnaldo? O convite para todos que aqui estão, que eu vi que tem vários alunos, você fez esse favor de fazer a chamada, e a gente vai fazer, de fato, a homenagem à turma de 2008, que é a primeira turma, mas também extensiva a todos os ex-alunos, mas especialmente a turma de 2008. Então, todos aqueles e aquelas que estejam nessa sala, inclusive o Renato, já estão assim convidadíssimos para que a gente consiga reunir essa turma também, que talvez vocês estejam até mais próximos, tem um grupo, eu não sei, mas para reforçar esse convite, era isso que eu queria falar, porque me ocorreu aqui que o Arnaldo foi identificando as pessoas, e como o Arnaldo tem essa vivência, eu aproveitei para fazer o convite já para o sábado à tarde. Ok? Se eu não me engano, eu acho que o Arnaldo, Renato, era da sua turma também, não era? Isso, professor. O Arnaldo também. Será feita uma homenagem para todos, né? É. Bom, então, meninos e meninas, é com grande satisfação que a gente, mas com pesar muito grande também, satisfação dessa noite gostosa, com um tema elucidativo e cheio de informação. Renato, eu não li para você, mas aqui no chat está cheio de gratulações a vocês, a você, ovacionando a sua palestra, né, dando os parabéns pela brilhante palestra, e nós comungamos juntos neste momento também, tá bom? Muito obrigado, né? Parabéns assim e assim também, né? Conforme todo mundo faz. Agradeço a todos, Renato mais uma vez, Kerley, Andréia, Vera, a todos os alunos, participantes, um forte abraço para todos e desejamos que vocês continuem conosco na programação da primeira semana de meio ambiente. Fique com Só Deus. lembrando Gratidão.